Então, Atos capítulo 16, versículo 27 diz assim: ó, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, o quê? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Aleluias. Bom, a Bíblia fala que Paulo e Silas foram presos, chicoteados injustamente, porque estavam pregando o evangelho, haviam libertado lá aquela jovem, e por conta disso, então, eles foram presos. O carcereiro recebeu a seguinte ordem: guarde eles com todo rigor, né? Coloque eles lá, hoje a gente diria, né, na segurança máxima. O que o carcereiro então leva eles e prende, além das algemas, ali além de já estar numa cela, numa prisão, prende o pé deles em um tronco, como a palavra de Deus diz. E Paulo e Silas ali teriam, olhando humanamente, motivos para estar reclamando, murmurando, mas a Bíblia narra que perto da meia-noite, lá estavam eles orando e cantando louvores, né? E a Bíblia diz que os demais presos estavam ali ouvindo eles, né? Penso eu que já estava vendo quase um culto ali já, né? Todo um mover de Deus ali, que os próprios presos também estavam participando já da coisa. E o que me leva a crer que, de alguma maneira, até o carcereiro, e eu já vou explicar o porquê. Só que quando eles estavam ali, então, perto da meia-noite, cantando louvores a Deus, Deus manda um terremoto. Só que não é esses terremotos que a gente vê por aí, né? Lá nos países lá da Ásia, lá acaba tendo bastante, né? Então não é uma daquelas que balança tudo, que derruba as coisas do lugar. Não, esse terremoto ele veio para colocar as coisas de volta no lugar, né? Para abrir, a Bíblia diz que abriu as cadeias, abriu as prisões ali de todos, né? E todos foram então livres, libertos ali por causa daquela tempestade. Eu até falava aqui no culto da manhã que eu penso que essa é uma oração que a gente pode fazer, não é o assunto central, não vou pregar sobre isso, mas eu penso que é uma oração que a gente pode fazer, né? Quantas vezes a coisa está tão bagunçada, está tão fora do lugar que você não sabe nem por onde começar, não é assim? Né? E eu penso que a gente pode pedir a Deus, Deus, vem, traz um terremoto aqui, eu vou também louvar, adorar a Deus, e que Deus, que o Senhor traga um terremoto aqui, mas aquele terremoto lá que o Senhor fez na prisão, aquele que coloca as coisas de volta no lugar. Porque as coisas estão bagunçadas, eu não sei nem por onde começar, mas Deus coloca as coisas no lugar, amém, igreja? E creio que Deus ele faz essa obra. Agora, o carcereiro está dormindo, quando acorda, olha, e a cadeia ali, a prisão, né, me leva a crer que ele estava num lugar, provavelmente ali nas imediações, né, até porque ele não ia se afastar, que ele era o carcereiro, mas provavelmente numa sala à parte, num lugar à parte, né? E aí a hora que ele olha ali para a prisão, ele vê tudo aberto, né? As portas todas abertas, eu fico imaginando correntes pelo chão, né? Tudo ali aberto. E ele então imagina, diz a Bíblia, bom, essa turma já está longe, não é verdade? Já correu, não tem mais ninguém aqui. Porque Paulo e Silas e os demais presos que estão lá dentro estão conseguindo enxergar o carcereiro lá fora. Mas o carcereiro lá fora não consegue enxergar eles lá dentro. Então imagina, fugiram. Pega a espada, arranca da espada para se matar, né? E ele faz menção, então, que vai ali se matar. E é nisso que o Pedro diz, olha, não faça nenhum mal a você, porque nós estamos todos aqui. E aí uma coisa que eu gosto sempre de comentar, de chamar atenção, né? E aí explica um pouquinho para nós, porque faz a gente entender porque o carcereiro ia se matar. Né? Por que ele estava tomando essa atitude ali? Né? Porque nas leis ali romanas, então, o soldado que fosse confiado um prisioneiro a ele, prisioneiro, por exemplo, de guerra, vamos supor, numa batalha, então,
era entregue para ele um prisioneiro de guerra. Ó, você vai tomar conta desse prisioneiro. Aquele soldado, ele respondia com a vida dele. Se aquele prisioneiro conseguisse fugir, então aquele soldado responsável era morto. Então o carcereiro provavelmente valia as mesmas regras para ele, né? De tal forma que quando ele olha lá, todo mundo fugiu e diz, morri, estou morto, né? E eu não sei se aquilo poderia trazer alguma implicação, né, para a família, ou se ele temia aquela execução, né, ser feita com crueldade, alguma coisa, não sei a fundo, mas só sei que por conta daquilo ele tira a espada. E se você vê o que Paulo fala, faz muito mais sentido, que Paulo diz assim, não te faça nenhum mal, por quê? Porque ninguém fugiu, porque todos nós estamos aqui, né? Então não há motivo para você fazer mal nenhum contra a sua vida, porque ninguém fugiu, você não vai ter que responder com a sua vida. E é interessante que ninguém fugiu naquele momento e nem depois. Verdade, né? Todos os presos continuaram ali, permitiram que o carcereiro fosse lá, depois fechasse as portas lá e tal. Olha que coisa, né? Então, veja o mover de Deus que estava acontecendo ali naquela prisão. Geralmente a gente fala do carcereiro. Meu irmão, já imaginou o impacto que não teve na vida dos presos? Né? Tá bom que hoje também a gente vai focar no carcereiro e a narrativa foca no carcereiro, mas é por óbvio que houve um impacto muito grande também na vida de todos aqueles presos. Bom, voltando à história aqui, então Paulo diz, está todo mundo aqui, fique em paz, fica tranquilo. O carcereiro pede uma luz ali, né, uma tocha, provavelmente, alguma coisa assim, pula lá para dentro, né, da prisão, que nos leva a crer que era como se fosse uma cova, né, que era comum as prisões serem assim. Então, ele entra lá dentro, olha lá, está todo mundo lá. Tira eles para fora e a Bíblia diz que ele todo trêmulo se prostra diante de Paulo e Silas e diz, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Então, veja que não só por aquele terremoto, não só por aquilo que aconteceu ali, mas você perceba que esse homem, ele sabia que ele precisava de salvação. O que me leva a crer que, de alguma forma, esse homem, ele ouviu ali o evangelho. Eu não sei se quando ele estava aprendendo lá Paulo e Silas, ele estava aproveitando a oportunidade. Eu não sei se enquanto eles cantavam ali e o carcereiro estava ouvindo, foi sendo impactado por aqueles louvores. Amém, igreja? Mas e aí chega um momento que ele vai dormir, né? E acorda com aquela situação. Eu não sei, mas só sei que ele sabe que ele precisa de salvação. E ele diz o que é que eu preciso fazer para ser salvo. Perceba que ele não está falando de uma situação agora que põe a vida dele em risco, porque a vida dele já não estava mais em risco. Ele não está falando de se salvar, de não morrer. Ele está falando de vida eterna. Então ele percebe, ele entende que ele precisa de salvação. O que, repito, me leva a crer que de alguma maneira, né, não sei se através de Paulo e Silas, não sei se alguém anteriormente havia pregado para ele, mas de alguma maneira ele já sabia dessa questão que ele necessitava da salvação. E aí vem então aquela frase tão conhecida, né, que todas as pessoas que oram pela salvação da família conhecem de cor e salteado, né, citam bastante em suas orações, que é o versículo 31, que diz assim, e eles disseram, né, em resposta da pergunta dele, o que eu tenho que fazer para ser salvo, eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Diga a glória a Deus. Bom, isso é algo maravilhoso, isso é algo fantástico, né? Nós podemos sim orar baseados nesse texto. Mas o grande problema é que muitas vezes as pessoas param aqui. Muitas vezes as pessoas chegam no versículo 31, param aqui e dizem, está vendo? Olha, o que você precisa fazer para ser salvo e para ter toda a sua família salva é crer no Senhor Jesus. De fato, crer no Senhor Jesus é fundamental, crer no Senhor Jesus é o primeiro passo, é o essencial. Mas, porque muitos param no versículo 31, a pessoa ela acaba criando uma falsa ideia, e eu não estou dizendo que tem alguma coisa errada com o versículo 31, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou afirmando. Mas porque a pessoa para a sua leitura aqui, só se baseia nisso aqui, ela cria uma ideia mais ou menos assim, tudo o que eu preciso fazer para ser salvo, tudo o que eu preciso fazer para que a minha família seja salva é crer no Senhor Jesus. Aí é muito comum. Gente, eu também oro assim.
Muitas pessoas, a gente ouve, é comum a gente ouvir pessoas falando assim: Deus, eu creio no Senhor Jesus, então salva a minha e a minha casa. Como se isso fosse algo automático. Como se a única coisa que precisasse, a única coisa que bastasse, era eu simplesmente crer no Senhor Jesus e de uma maneira então automática a minha família vai ser salva. Mas isso não é verdade. Quando a Bíblia diz que eu preciso crer no Senhor Jesus, esse é o primeiro passo, mas repito, não para aí. Se você continuar a leitura, você vai se deparar com o seguinte, diz assim, ó: e lhe pregaram a palavra do Senhor. Amém. Olha só, eles dizem, se você crer no Senhor Jesus, você e a sua casa será salvo. E aí, em seguida, eles pregam para ele a palavra de Deus. Porque a salvação, ela se dá, né, a partir do momento que nós ouvimos a pregação da palavra. O apóstolo Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, depois do grego. Amém. Então o evangelho é que tem esse poder de salvar. A Bíblia diz que a própria fé, ela vem de que forma? Por ouvir a palavra de Deus. Paulo pergunta aos Gálatas: vocês foram salvos pelas obras da lei ou pela loucura da pregação? Né? E ali a resposta está implícita: pela loucura da pregação. Então o que nos salva é a pregação do evangelho. Porque, olha só, vê se não é muito comum você chegar para alguém, às vezes até um morador de rua mesmo, e aí você chega para a pessoa e você diz: olha, você precisa, Jesus quer te salvar, e você precisa crer em Jesus. E a pessoa diz assim: mas eu creio. Sim ou não? Você vai evangelizar alguém, às vezes até alguém de uma outra religião até. E aí você diz: olha, você precisa crer em Jesus. A pessoa diz: mas eu creio, poxa vida, eu creio tanto em Jesus. E aí a pessoa fica assim: ah, então tá bom. Não é assim. Mas como assim? Mas aí você vai querer questionar a pessoa. O que para ela é crer no Senhor Jesus? É crer que Jesus existe. Você está entendendo? É crer que Jesus existe. É crer que Ele é Senhor, é crer que Ele é poderoso, é crer que Ele é Deus. Mas só isso. Mas para aí. Mas eu simplesmente crer na existência de Deus, crer na existência de Jesus, não é isso que vai me salvar. Não é isso que vai salvar a minha família. Você está entendendo? Eles falaram: creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Mas crê em Jesus de que sentido? Crê em Jesus como: opa, pera lá, senta aqui, que agora eu vou pregar para você a palavra de Deus. Eu vou anunciar, eu vou ensinar para você o que é crer. Porque, meu irmão, não é eu crer na existência. Eu preciso, e isso se dá através da pregação da palavra, isso não é algo, meu irmão, que é simplesmente algo mental, algo psicológico. Não, isso, meu irmão, é algo espiritual. A pregação do evangelho é algo espiritual. Amém? A pregação do evangelho é algo espiritual. E quando então a pessoa ela ouve a pregação do evangelho, aí é que ela vai entender, ela vai se reconhecer como um pecador. Como alguém, meu irmão, que estava destinado a ir para o inferno. E é só quando nós nos reconhecemos assim: não, eu sou um pecador e eu preciso de salvação. Porque você, lembra que eu falava há pouco, você está evangelizando alguém, você diz: você tem que crer em Jesus. Ela diz: eu creio. Não, mas você precisa ser salvo. Não, mas eu já sou salvo, não preciso de salvação. Não é assim? Por quê? Porque a pessoa ainda não entendeu, não se reconheceu como um pecador. Não se reconheceu que a única forma de ser salvo é através do Senhor Jesus, do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Se identificar com isso, dizer: não, Jesus morreu por mim. Jesus morreu a minha morte, Jesus morreu em meu lugar. Então eu agora, em terceiro lugar, eu vou me apropriar. Então eu me arrependo, eu me reconheço como um pecador, como alguém que precisa da salvação. Eu me identifico com a obra da cruz, eu digo aquilo que Jesus fez. Jesus morreu pela humanidade. Não, Jesus morreu por mim. Não morreu no meu lugar.
Jesus levou os meus pecados, você está entendendo? Eu me identificar com aquilo e, em terceiro lugar, eu me apropriar daquilo que Jesus fez. É eu dizer, não, Jesus morreu e ele me deu a salvação então é para mim. Então eu recebo essa salvação porque eu me aproprio daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário em meu lugar por mim. Isso é crer no Senhor Jesus. E é isso que se dá através do quê? Da pregação do Evangelho. E aí o que é que acontece? Olha só, aí diz assim, ó, versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor. Pregaram a ele, ao carcereiro, só ele. E o que mais? E a todos os que estavam em sua casa. Amém, igreja? Então, eles pregaram para ele, ele creu, disse, opa, agora vamos lá para tua casa. É isso? Chegaram lá na casa dele, vamos lembrar que está acontecendo perto da meia-noite. Até pregar, até ir lá, imagino que 1h da manhã, 2h da manhã já. Sim ou não? Chega lá, acorda todo mundo, reúne todo mundo aqui, agora nós vamos pregar para toda a casa dele. Ué, mas ele já não creu no Senhor Jesus, já não vai ser salvo? Não, meu irmão, a salvação se dá pela pregação. Você está entendendo que o grande problema é quando a gente para no versículo 31 e aí sabe o que os crentes mais fazem para que a família deles sejam salvos? O que eles mais fazem é orar. Dizendo, Deus salva a minha casa, Deus salva a minha família, Deus salva os meus filhos, salva esse, salva aquele. O que mais que a pessoa faz? Não é nada. Não, mas eu creio no Senhor Jesus, então será salvo eu e a minha casa. Sim, quando eu ir lá e pregar. Ou quando alguém ir lá e pregar. Aí sim vai se dar a salvação. Você está entendendo em nome de Jesus? O grande problema é quando a gente quer queimar etapa, sabe, pular etapa e não dá. Pastor, mas o versículo 31 não está correto? É óbvio que está. Agora você perceba que o versículo 31 está em perfeita harmonia com o 32. Eles falaram, creia no Senhor Jesus e você será salvo e a sua casa. Então no 32, eles pregam para ele crê, ele é salvo. Agora falam, vamos para a tua casa para pregar para eles, para que eles também sejam salvos ao crerem no Senhor Jesus. Amém? Meu irmão, nós precisamos entender que é dessa maneira que se dá a salvação. É dessa maneira que Deus, ele alcança alguém. Aí depois, mas já lhe adiantando, depois a gente vai ver que a Bíblia vai dizer que então ele e todos da casa dele são batizados. Porque a Bíblia também diz, a mesma Bíblia que diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Diz, nós já vamos chegar nesse texto, como crerão, se não há quem pregue. Que a salvação se dá através da pregação do Evangelho. Essa mesma Bíblia também diz que quem crer, e o que mais? E for batizado, será salvo. Então você está vendo que não para no 31? 31 é crer no Senhor Jesus. E agora? Agora tem que pregar o Evangelho para que as pessoas, então, tenham condições de crer, de aceitar o Evangelho e assim serem salvos. Creram? Cremos. Opa, agora vamos para a segunda etapa. Você creu, agora falta você se batizar. Você ouviu a pregação do Evangelho, você creu, você foi batizado, beleza, agora você está salvo. Agora se cumpre aquilo que Jesus chama de toda a justiça. Jesus vai até João Batista para ser batizado por ele. João Batista diz, Jesus, que é isso? Eu não posso batizar o Senhor. O Senhor é que deveria me batizar. Não é isso que João Batista fala? E Jesus, ele entra na discussão, não, olha só, não, Jesus não entra na discussão quem é maior. Jesus e João Batista sabem muito bem que Jesus de fato é maior que João. Mas sabe o que Jesus responde para João? Jesus assim, deixa por agora. Não, verdade, o que você está falando é verdade. Realmente, de fato, era eu que deveria te batizar. Mas deixa isso por agora, isso não é importante agora. Aí Jesus diz assim, para que se cumpra toda a justiça. E então João Batista foi e batizou Jesus. Perceba que não sou eu que estou falando, é Jesus que está dizendo que tem toda uma justiça, a justiça de Deus, que precisa ser cumprida.
E dentro das etapas da justiça de Deus está o quê? O batismo nas águas. Você está entendendo em nome de Jesus? Então, volto a falar, a gente precisa tomar cuidado para, né? Não, eu creio no Senhor Jesus e agora? Não, agora não precisa fazer mais nada. Agora minha família vai ser salva automaticamente porque eu creio no Senhor Jesus. Não. Eu creio no Senhor Jesus, glória a Deus, mas eu preciso pregar a palavra de Deus. Eu preciso levar o evangelho. Claro que a gente sabe que a melhor forma da gente pregar a palavra é vivendo, mas também abrindo a boca, também pregando, também anunciando. Eu já vou falar disso melhor, mas isso é necessário ser feito. Amém? E o batismo também é necessário ser feito para que se cumpra toda a justiça. Agora sim. Mas o grande problema é que tem gente parando na primeira etapa, falando, não, eu creio no Senhor Jesus, então vai ser salvo eu e minha casa, então eu vou ficar aqui só orando, Deus, salva minha casa, salva minha casa, salva minha casa, salva minha casa, salva minha casa. Mas você acha que Deus vai descer do céu assim? Não, meu irmão, as pessoas serão salvas pela pregação do evangelho. Amém? É dessa forma que as pessoas são salvas. E Deus deu a responsabilidade para mim e para você pregarmos o evangelho. Nós precisamos ter aquilo que eu gosto de chamar da salvação transbordante. Sabe, eu e você precisamos nos questionar, nós estamos vivendo a salvação verdadeira, genuína, essa salvação transbordante, essa salvação que quando chega na nossa vida, sabe, ela é tão impactante, ela causa uma transformação tão grande na nossa vida, que ela transborda, que ela alcança as pessoas que estão à nossa volta. Jesus disse lá para a mulher samaritana, se eu te der dessa água, da água viva, formará dentro de você uma fonte para jorrar, para cair para fora. Amém, igreja? É essa salvação transbordante que eu e você precisamos ter. A Bíblia diz que nós fomos alcançados para alcançar. Em outras palavras, que nós fomos salvos para salvar, ou ainda para levar a salvação às pessoas. A Bíblia diz que com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos as outras pessoas. Meu irmão, olha para a igreja primitiva. Eles eram salvos, alcançados, e aquela salvação transbordava, eles simplesmente não conseguiam guardar aquilo para si. Aí veio a perseguição, por onde eles iam sendo espalhados, eles iam levando salvação. E aí eu e você precisamos, sabe, olhar para dentro de nós, porque tem gente que, por favor, não me entenda errado a minha colocação, mas tem gente que recebeu uma salvação tão pequenininha que não consegue nem empolgar a pessoa. Recebeu uma salvação tão pequenininha, e não que isso exista, tá, gente? Mas só, eu acho que você está entendendo a minha colocação, que parece que nem a vida da pessoa não é suficiente para transformar, quem dirá transbordar na vida dos outros. Aí tem gente que se pergunta assim, você foi salvo, aceitei Jesus? Aceitei. Uhum. Você vai morar no céu? Vou, se Deus quiser. Mas não é assim? Aí você diz, mas que salvação é essa que não conseguiu transformar nem a tua vida, rapaz? Amém? Aí daqui a pouco essa mesma pessoa vai falar do time de futebol. Você viu? Esse final de semana ganhou meu time. Vai para falar da salvação? Murcha os ombros? Verdade, não é? Meu irmão, então eu tenho que rever a minha salvação. Porque a minha salvação precisa ser uma salvação que vai transbordar na vida das pessoas, que vai alcançar as outras pessoas. Que simplesmente aquilo que Deus fez na minha vida, no meu modo de falar, na minha maneira de agir, aquilo vai começar a transbordar. Não é algo que eu tenho que fazer força, é algo que naturalmente, quando eu ver, eu estou falando, eu estou anunciando, eu estou dizendo como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Amém? Meu irmão, então, duas coisas eu quero te chamar a atenção hoje. A primeira coisa é essa. Eu não posso achar que, eu creio no Senhor Jesus, agora automaticamente a minha família será salva. Não, eu creio no Senhor Jesus, agora eu preciso pregar para a minha família. Vamos falar a verdade, não foi assim que a gente foi salvo? Ou alguém foi salvo de outra forma? Meu irmão, você foi salvo pela pregação do Evangelho, por que você acha que tua família vai ser salva de outra forma? Não, vai ser salvo também pela pregação do Evangelho. E se ninguém pregar, não há salvação. É isso que a Bíblia diz. Marca aqui Atos, que a gente já vai voltar para cá em seguida. Vai no livro seguinte, livro à frente, Romanos, capítulo 10, versículo 13. Aí a Bíblia vai dizer para nós, olha só, Romanos 10, 13.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, o que vai acontecer? Será salvo. Aí a Bíblia faz algumas perguntas para nós. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Porque invocar não é o ato de dizer assim, Senhor, Senhor, Senhor. Não, invocar, meu irmão, é quando eu entendo que Ele é Deus, é quando eu creio nele. Eu invoco Ele porque eu sei que Ele está vivo, que Ele é meu Senhor, que eu vou orar e Ele vai me responder. Mas como que a pessoa vai fazer isso se ela não crê? Olha só, para ser salvo eu tenho que invocar o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz, mas como invocarão se não creram? Aí vai perguntar mais. E como crerão naquele de quem não ouviram? E aí diz mais. E como ouvirão o que, igreja? Se não há quem pregue. Ó, a salvação está aqui em cima, lembra? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para eu invocar Deus eu tenho que crer. E a Bíblia diz, como é que eu vou crer se eu nunca ouvi falar dele? E como é que eu vou ouvir se não há quem pregue? Então tem muitos lares, muitas famílias que estão nesse problema. Eu crio no Senhor Jesus e tal, mas eu não prego na minha casa. Mas eu não prego na minha família, eu fico só orando. Deus salva, salva, salva. Só que eu esqueço que a salvação se dá pela pregação. Mas eu não vou lá anunciar, eu não vou lá pregar. E como ouvirão se não há quem pregue? Aí a Bíblia vai dizer, e como pregarão se não forem enviados? Precisa ter alguém para enviar. Né? Então, quando você vem aqui na igreja, por exemplo, meu irmão, você está recebendo material, você está recebendo a palavra de Deus para você poder chegar na tua casa e pregar. Não é verdade? Está sendo enviado, chamado para fazer isso. Aqui a Bíblia aborda, tem um aspecto interessante. Se, por exemplo, lembrar das viagens missionárias de Paulo, sempre tinha a igreja, começou lá na igreja de Antioquia, que o enviava a pregar, dando a ele, em primeiro lugar, autoridade para aquilo, mas também sustentando, porque a Bíblia diz, como é que alguém vai lá pregar se ninguém enviou, se ninguém sustentou, se ninguém deu suporte para aquela pessoa fazer isso? E aí entra até nessa questão interessante, né? Aí a Bíblia continua, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E aqui eu quero lhe chamar a atenção. Porque tem gente que até prega na sua casa, mas só se for pregar o sarrafo nos outros. Porque é aquela pessoa, meu irmão, que ela usa a Bíblia, às vezes é afiada na Bíblia para apontar o dedo, para acusar os outros. Agora a Bíblia diz que bem-aventurados, ou melhor, que formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam o quê? Coisas boas. O que é o evangelho, gente? Só para nós não esquecermos. Boas novas, boas notícias. Mais uma vez eu lhe peço para você não me interpretar errado, tá? Mas vem cá, eu dizer para alguém, você fica fazendo essas coisas, você vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno, você vai ver só. Aonde que está a boa notícia nisso? Entenda, eu sei que isso faz parte da palavra de Deus. Não faz? Porque a Bíblia diz que se eu cometer determinados pecados, eu vou para o inferno, não diz isso? Está na palavra de Deus. Só que a Bíblia está dizendo para eu anunciar a paz. Não anunciar que a pessoa vai para o inferno. Para eu anunciar coisas boas. Para eu dar as boas notícias. Meu irmão, a boa notícia não é para dizer para a pessoa, você está no pecado, você vai para o inferno. A boa notícia é eu dizer para o pecador, olha, você está no pecado, mas você não precisa viver assim, porque Jesus já te libertou. Isso é uma boa notícia. Uma boa notícia é você dizer, olha, a despeito dos seus pecados, dos seus erros, Jesus lhe perdoa. Ele dá uma nova chance, você pode ser uma pessoa diferente a partir de hoje. Isso é uma boa notícia. Você está entendendo em nome de Jesus? Então eu tenho que pregar a boa notícia, não é apontar o dedo nos outros, não é ficar, sabe, usando a Bíblia para viver dando alfinetada nos outros. Não, meu irmão, é eu pregar, não sei se você vai entender, mas de uma maneira positiva, levando as boas novas, a paz, a boa notícia. É dessa maneira que eu tenho que fazer. Amém, igreja?
E aí, meu irmão, essa salvação que alcançou a minha vida vai poder transbordar na minha casa, na minha família. Então, essas duas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro lugar, meu irmão, não é eu crer no Senhor Jesus e ficar com o braço cruzado. Eu creio no Senhor Jesus, então porque eu creio nele, eu vou fazer o que ele mandou. O que? Pregar a palavra. Anunciar aquilo que a Bíblia diz. Amém, igreja? Porque é a pregação da palavra de Deus que vai trazer a salvação. Para a gente encerrar, vamos voltar lá onde a gente estava, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu acho que eu li o 33, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Não, eu parei no 32, né? Diz assim, e lhe pregaram a palavra e a todos os que estavam em sua casa. Todos que estavam lá ouviram a pregação da palavra, tiveram a oportunidade por eles mesmos crerem. Eles mesmos ouvirem a pregação, eles mesmos tomarem a sua decisão. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Olha o que a Bíblia diz. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Aí se cumpriu aquilo que Jesus chama da justiça. 34. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, fez lá uma refeição para eles, olha só, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Lembra que eu falava há pouco da salvação transbordante? Meu irmão, primeiro lugar, a sua crença tem trazido alegria? Primeiro lugar, para você. Essa tua salvação, essa tua crença tem trazido alegria para você? E aí mais, tem sido uma salvação transbordante para se alegrar você e toda a sua casa com essa salvação? Meu irmão, se nós não estamos vivendo esse tipo de salvação, nós temos que nos questionar. Você está entendendo? Nós temos que dizer, não, Jesus, eu quero é essa salvação que faz eu pular, eu transbordar de alegria. Amém? Transbordar essa alegria na vida dos meus familiares. Eu acho lindo isso, e alegrou, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. É isso que tem acontecido no meu lar, é isso que tem acontecido no seu lar. Não ficar um lá com a cara emburrada para o outro, um apontando o dedo para o outro. Porque você fez isso de errado, você faz aquilo de errado. Mas você também está falando. E aí um fica acusando o outro. Não, todos se alegrar na fé, na crença em Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas a gente precisa entender que é necessário pregar o Evangelho. Amém? Pregar a palavra. A gente está falando da nossa casa, do nosso lar, mas não é só na nossa casa, é onde formos. Porque tem muita gente que diz assim, pastor, eu prego, mas a minha família não me escuta, a minha família não me ouve. Em primeiro lugar, eu tenho que rever a forma que eu estou pregando. Amém? Eu tenho que rever a forma que eu estou pregando. Vamos falar que eu como pregador, eu estou pregando, está todo mundo dormindo. Eu não tenho que rever a forma que eu estou pregando? Eu estou pregando, sai todo mundo dando risada. Esse pastor é um palhaço mesmo. Mas ninguém é edificado, ninguém é salvo, não tem testemunho. Eu não tenho que rever a forma que eu estou pregando? Né? Eu estou pregando aqui, sai todo mundo triste, assim, ó. Nossa, a gente não vale nada mesmo, hein? Então, eu não tenho que rever a forma que eu estou pregando e assim por diante, né? Então eu tenho que rever, se eu estou anunciando o Evangelho, a boa nova, anunciando a paz, como a Bíblia está dizendo. Mas não, pastor, eu estou fazendo a coisa certa, mas minha família não me ouve. Meu irmão, a família de quem te ouve? A família do vizinho te ouve? Me ouve, então vai pregar para eles. Lá do colega, lá, de alguém que você encontrou na rua, prega para eles. Porque pode ser que a tua família diretamente não te ouça. E às vezes isso acontece, até sabe por quê? Porque Jesus disse que um profeta não tem honra na sua casa. Né? Então, prega na família de alguém, porque tem muita família precisando. Porque talvez Deus vai usar alguém de lá, ou às vezes alguém até que você ganhou para Jesus, para ir lá na tua casa pregar e todo mundo crer. O problema é que eu fico tão focado na minha casa que eu esqueço que tem outras casas por aí. Claro que a prioridade é a minha. Amém? Claro que eu tenho que pregar o Evangelho na minha casa. Mas, meu irmão, você lembra de pregar em outras casas também? Você lembra de pregar para outras famílias também? Porque às vezes, repito, às vezes até aquela pessoa que você ganhou para Jesus, amanhã depois vai pregar lá na sua casa. Ai, pastor, mas eu sou uma pessoa tão tímida, pastor, eu não sei falar. Pois é, mas veja que até isso Deus vai poder usar como um testemunho.
Imagine você que é uma pessoa extremamente tímida, que a tua família mal ouve a tua voz. E um belo dia você se levanta lá com ousadia, com intrepidez e prega o evangelho, vai ficar todo mundo assim, ó. Sim ou não? Que isso? Eu nem sabia que falava. Verdade, não é? A pessoa vai dizer, não, é Deus mesmo, rapaz, com essa ousadia, com essa intrepidez. Não acontecia isso com os apóstolos? Meu irmão, e olha só, ai pastor, mas eu não sei o que falar. O que Jesus disse para os apóstolos? Quando vocês forem levados diante de reis, diante de autoridades, vocês não fiquem preocupados com o que vocês vão falar, vocês não fiquem planejando com antecedência, ai, será que eu falo isso, será que eu falo aquilo? Ele diz, vai lá que a hora que vocês abrirem a boca de vocês, o Espírito Santo de Deus vai conceder o que falar. Amém, igreja? E é nessa hora que você abre a boca, é que o Espírito Santo de Deus vem ali, começa a te usar, e você mesmo fica surpreendido, admirado. Amém, igreja? Mas se eu ficar lá com a minha boquinha fechada, não abrir a boca por nada, como é que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai me dar o que falar, mas quem fala sou eu. Sou eu que tenho que pregar a palavra, sou eu que tenho que pregar o evangelho. Amém? Então não esqueça disso em nome de Jesus Cristo. A oração, ela é importante, é claro, é fundamental. É só a gente olhar para Atos dos Apóstolos. Antes deles pregar o evangelho, lá estão eles orando. Deus, abre as portas para que a gente pregue. Deus, quando estivermos pregando, confirma a tua palavra com sinais e maravilhas. Perceba que a oração é a preparação. É fundamental, mas tem que ir lá e tem que pregar. Porque, repito o que eu falava há pouco, a pregação é algo espiritual. Amém, igreja? É algo espiritual. Nem eu, nem você sabemos explicar como é que é isso. Como é que funciona. Mas quando você decide abrir a boca, deixar Deus te usar, meu irmão, repito, você mesmo vai ficar admirado. Poxa vida, como é que Deus me usou ali? Tocou no coração da pessoa. E vamos falar a verdade. Gente, às vezes você vai falar uma vez, tocou e tal, né? Daqui a pouco você fala de novo, tocou em outro ponto e tal. Às vezes não é na primeira pregação que a pessoa vai se converter. Quantos de nós tivemos que ouvir 1, 2, 3, 5, 10 aí, a palavra foi entrando, foi quebrantando, não é assim? Até que a gente se rendeu. Sabe que o problema? Às vezes a gente esquece da nossa salvação. A gente esquece como é que foi o nosso processo. E aí a gente quer que a salvação da nossa família seja assim, ó. E a gente precisa se lembrar, em nome de Jesus Cristo, que nós precisamos anunciar a palavra. Amém? Diga a glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus.